noite e vamos para o terceiro ponto da nossa mensagem. O dia da condenação se aproxima. Obadias, o capítulo é um só, versículos 15 e 16. Apenas 2 versículos nesta tarde, nesta noite. Obadias, versículos 15 e 16. O dia da condenação se aproxima. Vamos ler então a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Mais um minutinho. Louvado seja Deus. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Oremos, Pai. Obrigado pela tua palavra, e nesta noite pedimos que nos despertes para o juízo que está por vir. Senhor, obrigado, ó Deus, porque sabemos que em Ti encontramos descanso, encontramos abrigo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, se entre nós há alguém que não desfruta deste abrigo, deste seguro porto, nós te pedimos salvação, que o teu favor esteja. Dirige-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podem ficar sentados, eu vou passar ali rapidamente, que já vai umas semanas desde que nós deixámos o último ponto. E nós, em primeiro lugar, nós falámos, no momento, na altura que nós começámos, a condenação de Edom. E Edom falámos que era Esaú, o irmão de Jacó. E Jacó, no segundo ponto nós falámos que Jacó era a razão da condenação. Porquê? Porque Esaú tinha feito mal a Jacó, tinha não só feito mal, como tinha visto fazer mal e não tinha feito nada. Tá? E Jacó, então Deus iria lançar a sua ira. A palavra do Senhor nos mostra, neste texto que nós lemos, que o dia da condenação estava próximo. E mais uma vez, Esaú é alertado, Edom é alertado sobre isso. Diz assim: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Irmãos, nós vivemos dias muito parecidos com estes. Mas numa perspectiva de juízo bem maior do que aquele que caiu sobre Edom. Esta palavra se cumpriu na íntegra. Mas o dia do Senhor virá, e breve virá, quando a ira do Senhor será colocada sobre todos os ímpios. E todos estarão debaixo de condenação, não por um momento, mas para toda a eternidade. Eu acho impossível nós lermos os profetas e não percebermos a quantidade de vezes que fala de condenação, de ira do Senhor, do dia do juízo. Todos eles, nós temos vindo a estudar, alguns já aqui, às terças-feiras, desde que começamos a estudar os livros do Antigo Testamento, os profetas, e todos eles vinham e alertavam o povo para o dia do juízo, para a condenação. Embora pareça uma mensagem de terror, ela é uma mensagem de terror para aqueles que se perdem, mas é uma mensagem de consolo e de alegria para aqueles que são salvos. Deve causar em nós, a Igreja de Cristo Jesus, duas coisas: temor diante de Deus, e outra, um grande valor pela salvação da nossa alma. Quando nós lemos sobre a condenação da ira de Deus no dia do juízo final, onde tantos serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, onde para todo sempre estarão debaixo da ira de Deus, deve-nos causar em nós, irmãos, um temor diante do Senhor, mas também ao mesmo tempo um gozo e uma alegria e uma satisfação, porque graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a gente não está nessa posição. Mas era essa a posição que nós merecíamos. Deve-nos conduzir a uma submissão e a uma humildade profunda, de gratidão, porque não estamos debaixo dessa condenação, mas esse dia vem. Por um outro lado, irmãos, e todos aqueles que estão lá fora e que estão debaixo dessa condenação e não sabem, caminham despreocupadamente na rua, sem perceber que pode ser a última vez que pisam nesta terra, e após esse momento, a ira de Deus estará sobre eles para todo sempre. A condenação virá. Estamos a falar daqueles que são nossos amigos, nossos queridos, nossos parentes, que estão expostos a isto. Talvez 90% das pessoas que você lidou hoje
são pessoas que vão estar no juízo, no dia do juízo final, serão destruídas, consumidas eternamente por a ira do Deus justo, porque pecaram contra Deus. Ele não entende que eles não são culpados por isso. Não entenda que Deus não é um Deus justo que fará justiça. Não entenda que não está correto isso. Mas é verdade, amados, é quando nós olhamos para isso, e se nós como salvos, realmente nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que olhar e dizer assim, era para ser eu. Então o nosso coração deve se mover com relação a essas pessoas. E devemos de sentir a urgência de falarmos a essas pessoas de Cristo Jesus para que elas também possam vir a ser salvas. Isso na sua cabeça está, mas Deus vai salvar aqueles que Ele quer, mas você não sabe quem são. Porquê que nós não sabemos quem são? Para que nós possamos anunciar o Evangelho a todos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós temos que sair a anunciar. E Deus é glorificado por cada vez que o fazemos, mas também ao mesmo tempo nós devemos ter urgência em perceber que o dia do Senhor vem e nós não sabemos quando. E quando você olha, irmãos, para as coisas que estão a acontecer no mundo, eu não sei qual era o último número, irmãos, do dia hoje, mas eu acompanhei até estarem 50 pessoas, terem morrido 50 pessoas no funeral de um. Com a loucura, não é? Do lado no Irã. Os irmãos ouviram, não é? 50 pessoas morreram já. Porque tal era a afluência daquelas pessoas por causa de uma pessoa que por toda a vida praticou o mal. Toda a vida fez o que era errado. E até no funeral consegue, já tinha 50, não sei qual é o número agora. 50 pessoas tinham morrido já. Já se contavam entre os mortos 50. Naquela alusão, daquela loucura de correr naquele funeral, cheios de ira, cheios de rancor, cheios de dor e pesar também, claro, lógico. Mas, irmãos, a loucura que o ser humano vive. Quantas daquelas pessoas foi o último momento e a ira de Deus está colocada por toda a eternidade. E não são mais nem menos culpados do que nós. Porque nós éramos os mesmos culpados, a mesma situação de culpa. Mas o Senhor, por sua graça, não exerceu culpa, não nos expôs à nossa culpa, mas pôs a culpa em Cristo Jesus, Senhor nosso, para que fôssemos livres da ira. Quando olhamos este texto, irmãos, colocado sobre Edom, você olha o texto todo e você percebe o quanto Edom é culpado, não é? Desde o versículo 1 até agora, eu não estou a desculpar Edom aqui, irmãos. Eu não estou a dizer que Deus não fez justiça. Eu não estou a dizer que a ira de Deus colocada não é uma ira justa. É claro que é uma ira santa justa. Mas, amados, não éramos nós também culpados? Não éramos nós também culpados? Não éramos nós? Não devemos nós estarmos expostos à mesma condenação? E quando nós pensamos da maneira que fomos salvos, irmãos, nós devíamos estar nessa condenação. E aquele que não pecou, nunca na sua boca se encheu engano. O Deus Todo-Poderoso veio a esta terra para Ele próprio levar sobre Ele o pecado, para que a justiça de Deus fosse feita e nós fôssemos livres dessa condenação. Quando nós lemos este texto, irmãos, assim, e como eu já disse, irmãos, o Novo Testamento é repleto da mesma forma, mas quando você lê textos específicos do Antigo Testamento e você pensa realmente no pecado do povo e como é que Deus agia, nada dos pecados de Edom está longe do que nós fizemos, irmãos. Ele, na verdade, tinha uma briga com o seu irmão. E de algum jeito, nós sabemos que Jacó não tinha feito bem a Edom. Edom e Esaú, né? Os descendentes. Jacó não tinha feito bem a Esaú. Foi não? De maneira nenhuma. Desde o início lá da primogenitura, do prato de lentilhas e por aí fora, enganou de todo o caminho. E chegou no final, quando a ira de Deus vai para cair sobre Edom, ela é uma ira justa. Porque ele fez mal a Jacó. E você percebe que Jacó, como já temos visto para trás, representa o povo de Deus, não é? Nós, hoje, igreja. Eu disse aqui, já disse aqui na altura, quando nós falámos este texto, que nós não tínhamos sido encontrados como Edom. Mas de alguma maneira, irmãos, ainda que no tempo presente nós possamos cair no mesmo pecado e fazermos mal dentro da casa de Deus, ou obra do Senhor, porque nós somos humanos. Nós em tempos estávamos opostos a Deus, claramente opostos a Deus, e nós sabemos isso. E o Senhor perdoou o nosso pecado. Nenhum de nós, irmãos, que está aqui, por certo,
Independentemente da justiça, independentemente da posição que nós quisermos tomar com os acontecimentos dos últimos dias, estou relacionado com os acontecimentos dos últimos dias, irmãos, porque é óbvio que é aquilo que está no nosso coração e na nossa mente neste momento. Independentemente que eu não vou discutir a questão política aqui, mas independentemente da posição, ser necessário ou não, fazer o ataque lá ao fulano lá, independentemente disso, irmãos, independentemente disso, não estou a discutir esse assunto, não vou para a posição se devia ou não devia ter acontecido. Amados, continua a ser alguém que foi lançado no inferno. Mas não era menos pecador que nós. Não era mais pecador que nós. E todos aqueles que nesta sequência têm levado, e nós não sabemos o final disto, não é? O terceiro dia, parece que vai haver qualquer coisa. Não vamos entrar em pânico, irmãos, porque sinceramente, tranquilize o seu coração que a sua vida está nas mãos de Deus, amém? E a nossa morte é a passagem para a eternidade. Anyway, graças a Deus que somos salvos. Não é? É mesmo graças a Deus, não é? Porque é Deus que nos salva. Não é? É graças duas vezes. Ainda bem que o crente pode estar tranquilo. Está tranquilo ou não? Está tranquilo. Aconteça o que acontecer. Pertencemos ao Senhor. Então, está tudo bem. Mas independentemente disso, irmãos, quando nós pensamos nas coisas que acontecem nos últimos dias, e no mundo isto em todos os lugares, em todo o tempo, pessoas então entraram no inferno todos os dias por um Deus justo, um juízo correto. Mas a salvação, ela está nas mãos do Senhor. Mas a palavra de vida eterna está na sua boca. Você pode ir lá e falar. A palavra do Senhor diz que Deus vai requerer da nossa mão às vezes que nós podemos ter anunciado e não anunciado. Nós podemos ter falado e não falado. Mas ainda que não fosse por isso, irmãos, os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente diz que ama, aquelas pessoas que a gente realmente diz que gosta delas, que se preocupa com elas, aquelas pessoas que a gente lida todos os dias, que a gente vê caminhar a passos largos, que a gente olha para aqui e diz, não tem jeito, não tem saída. Nós sabemos, irmãos, que ou Ele é Cristo ou não tem saída. E você diz assim, mas eu não posso forçar. Mas será que você não pode fazer um pouquinho mais do que você faz? Será que eu não posso fazer um pouquinho mais do que eu faço? A nossa alma precisa de desejo pela salvação daqueles que nós realmente amamos. Nós precisamos de ter uma paixão ardente por fazer algo mais no reino dos céus. Nós precisamos de sentir o amor verdadeiro por aqueles que se estão perdendo. O mesmo amor que Cristo teve por nós. Nós precisamos que Deus nos dê isso, irmãos. Nós precisamos de olhar para esta palavra e dizer, Senhor, tem misericórdia não só de mim, como tiveste misericórdia de mim, tem misericórdia dos outros. Nós precisamos de clamar ardentemente a Deus para que Deus venha e salve almas e nos use para a sua glória. Tanta gente que passa por nós, na nossa vida. Você diz, mas eu não posso salvá-los, mas você conhece quem pode, não? Você conhece quem pode? Quanto tempo, irmãos, honestamente, nós gastamos a clamar a Deus pela salvação de algum ente querido nosso? Quantos dias nós passamos a batalhar e a lutar pela salvação de alguém? Quantas vezes nos sentamos para expor as escrituras a alguém? Quantas vezes nós realmente vamos e ficamos, a nossa alma dói pela vida de alguém? Engraçado, irmãos, que eu tenho a certeza que já passou consigo. Alguém falecer e você ficar com peso na consciência e dizer assim, eu podia ter feito mal. Eu podia ter falado mais uma vez. Eu duvido que alguém que esteja nessa sala não tenha passado essa experiência, eu já passei várias vezes. Eu pensei, eu podia ter feito mais, eu podia ter ido outra vez lá visitar, eu podia ter ido mais uma vez falar a mais. Quem sabe? E você fica com um sentimento de culpa, embora você sabe que a salvação é pela graça, mas você fica com o sentimento de pesar, sim ou não? É claro que fica. E a gente dá mais uma volta e tal, não sei o quê, passa mais uma semana e tal, e a gente esquece. Também não é verdade? Passa mais um tempo e a gente volta a esquecer. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e às tantas acontece a outra pessoa, depois acontece a outra pessoa, e depois acontece a outra pessoa, e todo aquele desejo, aquele amor ardente vai embora. E a gente deixa de pregar mais uma vez, e deixa de estudar mais uma vez nas Escrituras. E o tempo vai passando. O que é que nós vamos fazer com esta lição de Dom aqui?
e de Obadias. Você olha para o texto e você percebe que Deus justo exerceu justiça. Você percebe o pecado de Edom. Não dá para ignorar. Você sabe que eles rejeitam o povo de Deus. Claramente. É óbvio. É óbvio. Não dá para desculpar Edom. Não dá para chegar diante de Deus e dizer, Deus, dá um break a eles, né? Deixa lá. Fecha os olhos aí. Não dá, porque é óbvio. É óbvio. O nosso pecado não é óbvio. Se eu conheço o seu pecado, é mais fácil a gente ver o dos outros, não é? Eu dizia aqui há dias, não é? Que aqui em Mônica que disse que a gente tem a tendência de procurar para conselheiro um pior que nós, não é? Quer dizer, a gente olha e até não se sente tão mal assim, não é? A gente pega para conselheiro um que está bem pior, não é? A gente olha e diz assim, mas eu não estou tão mal assim, não é? Se calhar eu vou ter que ir a dar conselho ao meu conselheiro. Mas não é o que a palavra do Senhor nos ensina a fazer. Ensinamos a buscar a santidade, a buscar ser semelhantes ao Senhor. A gente sabe a nossa culpa. A gente sabe quantas vezes nós fomos perdoados já. Quantas vezes você já chegou ao pé de Deus completamente destroçado e dizer, Deus, perdoa mais uma vez o mesmo pecado. Quantas vezes nós chegamos aos pés de Deus para pedir perdão do mesmo pecado, envergonhados por repetir, não? A mesma coisa. Deus, tem misericórdia. É assim ou não é assim consigo? Você vai pedir perdão da mesma coisa ou não? Ou você peca uma vez naquela área e nunca mais peca na mesma? Depende do que for. Tem coisa que a gente às vezes repete o mesmo, chega aos pés de Deus e Deus perdoa mais uma vez. Eu não sei quanto assim, eu fico envergonhado. Digo, Senhor, como é que eu pude? Às vezes apetece dizer assim, Senhor, faz pecar outra coisa, mas Deus não faz a gente pecar, não é de jeito nenhum. É a nossa natureza, a nossa inclinação que vai sempre para a mesma, não é? O povo, Esaú pecou várias vezes a mesma coisa contra Jacó. O povo, não é? Não. Várias vezes a mesma coisa. É a mesma posição que nós temos. Essa salvação que em Cristo Jesus veio, tomou conta do nosso ser. Cristo levou a culpa sobre ela e nos dá um caminho glorioso, justificados pela fé. Não que nós somos justos em nós próprios. Hoje estava a falar com a minha filha e ela disse assim, e ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse, pai, tu achas que eu mereço o céu? Tadinha, né? Eu sei que a gente sabe o que é que ela quis dizer, não é? E eu disse, não filha, mas eu falei com ela, expliquei, né? Não filha, porque é Deus que faz e tal, não sei o quê. E ela olhou para mim e disse assim, Dad, mas eu acho que tu mereces o céu. E eu pensei cá para mim, se não soubesses, filha, o quanto é pela graça, o quanto é o Senhor que faz. Irmãos, nós sabemos que não... Eu não sei de onde é que ela tirou isso. Ela está sentada do meu lado e está tal, porque te diz aquilo. E eu preferia que ela nunca tivesse dito, né? Porquê? Porque imagina eu penso na responsabilidade agora. Você está a saber que não é consigo, né? Imagina eu penso na responsabilidade agora. Eu fiquei a olhar para ela e falei com ela. E tentei explicar que a salvação é pela graça. Eu sei que foi difícil. Eu não pus. Esteja a descansar, irmãos, que eu não expliquei as institutas para explicar a salvação pela graça. Nem falei nos 5 pontos, nem nada que se pareça, tá? Eu tentei por uma maneira simples que a criança pudesse entender, mas foi difícil de entender. Irmãos, é difícil para a gente entender e aceitar, não é? A salvação pela graça. Saber que é uma dádiva de Deus. Mas temos sido agraciados por isso. Irmão, que nós possamos... Pergunta aos alunos comunicados. Fé mais nada igual a salvação, não é? Irmãos, que o Senhor nosso Deus nos faça olhar para este texto e desperte as nossas almas nesta noite. E nós possamos ser mais agradecidos pela salvação da nossa alma. Nós possamos ser verdadeiramente gratos a Deus. Irmão, olhe para o que está a acontecer no Irã. No Irã. Pense, perceba que é gente como você. Não é gente pior. É gente de uma mesma matéria, de uma mesma natureza. Tomam ações diferentes e deu essa euforia, essa loucura, como eu já disse há pouco. Triste, pesar, muito grande, irmão. Mas é gente que precisa de salvação como você precisou. Porque a condenação era a mesma. O dia do juízo se aproxima. Tem gente no seu local de trabalho, tem gente que mora na sua rua, tem gente que toma café consigo.
Tem gente que conversa consigo todos os dias. Tem seus familiares e amigos que estão debaixo desta condenação e o dia do juízo do Senhor está à porta. Venha a qualquer momento. Por um lado, com o gozo e com a alegria da salvação que você tem. Por outro lado, com o pesar pelos outros. Com o temor diante de Deus. Abra a boca e anuncie a salvação que é em Cristo Jesus enquanto é tempo. Prega a palavra de Deus. Senta com alguém e fala o Evangelho. Fala a palavra do Senhor a alguém. Testifica do Salvador que é Cristo Jesus. Antes que seja tarde demais. Antes que a porta da arca se feche. E todos que estiverem fora perecerão. E meu irmão, se você está aqui esta noite e você não sabe onde você está, se está para cá ou se está para lá, certifique-se que você está dentro da arca, pegando uma figura da arca de Noé. Certifique-se que a sua alma está salva, porque o dia do Senhor vem. Clama a Deus por misericórdia. Se você lê aqueles textos que eu publico todos os dias, irmão, você vai reparar que a maior parte dos textos, a maior parte, não todos, a maior parte eu toco uma pincelada nisso, porque fico sempre a pensar, será que há um descrente que está a ler isto? Será? E depois a gente vai ver às vezes quem faz os likes ou os comentários, a gente vê que tem alguns que não professam a fé cristã, não professam a salvação em Cristo Jesus. Quem sabe, através de um texto, de uma palavra, pode vir ao conhecimento da salvação. Deus pode usar. Irmãos, quando eu faço aquilo, a minha intenção é que Deus pegue naquilo que está escrito, que às vezes eu leio, às vezes eu releio, fico a pensar, se calhar, que Deus possa usar para a glória do nome dEle e alguém vir ao conhecimento. Alguém possa ser salvo. Alguém possa verdadeiramente voltar-se para Cristo, abandonar o pecado e mais uma alma. Fomos postos nesta terra, irmãos, e estamos aqui ainda para que Deus seja glorificado em nós, e uma das formas de Deus ser glorificado em nós é por cada vez que nós, pela sua graça e seu favor, pela pregação da palavra, arrancamos uma alma das portas do inferno e trazemos para o reino celestial de glória. Não para fazer uma lista de pessoas que você ganhou para Cristo. Não. Mas para que o nome dele seja exaltado. Irmão, não leva esta palavra de leve. Não dá para eu pregar este texto com uma cara muito bonita, muito animada. Esta não é a pregação há 2 domingos atrás, ou domingo passado. Acho que foi há 2 domingos atrás. Esta é a pregação que está no decorrer deste texto. E quando nós estudamos um profeta do Antigo Testamento, não dá para não falar da condenação. Mas também, irmãos, é necessário, é importante e é valioso para que nos faça pensar. E o meu desejo, irmãos, esta noite é quando você sair desta sala, haja em si a mistura de 2 coisas. Primeiro, a confirmação, a certeza e a alegria absoluta que a sua alma está salva e está livre desta condenação. E, em segundo lugar, uma responsabilidade para com aquelas pessoas que estão lá fora. As pessoas que você se cruzam. As pessoas que às vezes até nos fazem mal. Movidas de um espírito de engano, caminoso. E você sai a proclamar. Faça conversas. Nós este ano temos, não sei se todos os irmãos já fizeram, levar as Bíblias para entregar a alguém, falar com alguém. Entrega, senta com alguém, fala de Cristo, fala abertamente de Cristo. Busca uma maneira de falar de Cristo. Se assim, eu não tenho o dom, né? Quem falou que é um dom? Não é dom. É uma obrigação que o Senhor nos deu. E é uma oportunidade de glorificar o nome dEle. Nós vamos começar, irmãos, domingo que vem, uma série sobre evangelismo. Eu aconselho você vivamente, irmãos, a vir, tentar acompanhar o melhor que você puder, para que o Senhor realmente possa abrir o nosso entendimento. Que não é nada tão complexo assim. É abrir a boca e falar. Você está salvo? Fala. Você está entusiasmado com o Evangelho? Fala. Apresente aquilo que de melhor você tem, que é o Senhor nosso Deus. Certo? Quão difícil é você falar de uma coisa que você gosta? Você ama a Deus? Fala. Sua alma está salva? Fala. Eu já disse aqui várias vezes, irmãos, que quando a gente está, os nossos filhos estão doentes, a gente descobre um medicamento, né, que funciona, e a gente quer dar a todas as crianças dos outros, não é?
descobri um xarope para a tosse, né? Aí a gente vai dizer, o que é o seu xarope? A gente passa para todo mundo, não é? Todo mundo, a gente quer que todo mundo tome aquilo. Nem que não resulta, a gente até esquece que o metabolismo é diferente, né? A gente esquece tudo isso, mas quer é que resulta. Irmão, mas eu tenho algo tão precioso que resolve o seu problema eterno. Você vai guardar só para si? Você vai deixar os outros ir para o inferno? Qual é a sua posição nisto tudo? Saia a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Pega nessa Bíblia com alguém, explica com alguém, convida alguém para tomar um café na sua casa. Vai tomar um café com alguém. Você diz, mas eu não tomo café, mas não importa, você pode pregar ou tomar chá também. Mas saia a fazer qualquer coisa. Façamos qualquer coisa. Nós podemos inventar todos os impedimentos para não fazer, mas na verdade só tem um. Falta de entendimento da salvação, sabia? Nós só não anunciamos mais o Evangelho de Cristo Jesus por falta de entendimento do que é que ele significa. Porque quando nós entendemos, paramos para pensar o que ele realmente significa, não há impedimento algum. Não há impedimento algum. Sabe uma coisa, um episódio que eu presenciei há um tempo atrás? Há tempo atrás conheci um rapaz, bem jovem, irmãos, bem jovem, bem novinho. Não me lembro de que país, mas hispano. Não falava uma palavra de inglês. E isto é rigorosamente verdade, irmãos. Eu conheci o rapaz trabalhava, bem jovem, trabalhava com americanos na construção. E eu perguntei, como é que tu fazes? Eles falam para ti, tu não entendes. Como é que tu fazes? E ele mostrou-me, tinha um app no telefone, falava para o telefone falava para o patrão falava para o telefone e ele ouvia. Não sei se você sabe, tem um app que faz esse negócio aí, irmãos. Porquê? Porque o rapaz queria ganhar dinheiro, não é? Precisava de se virar, estava sozinho aqui nos Estados Unidos e tinha que se virar. Então ele precisava de trabalhar, não? Ele descobriu uma maneira fantástica. E também descobriu um patrão muito paciente, não é? Agora, eu quero ver quando o patrão estiver zangado com ele, começar a falar muito depressa. Quero ver como eu não sei como é que o tradutor vai funcionar. Isso eu já não sei. Irmãos, eu fiquei impressionado, rapaz, um jovenzinho. Eu digo uma coisa, irmãos. Valente. Olha como ele descobriu uma forma. Porque era importante para ele. Você diz, eu não tenho muito talento, eu não tenho muito jeito, eu não sei o que fazer. Irmão, quando você perceber o quão importante é para si a salvação da sua alma, quando você ler este texto e dizer assim, era para ser eu, Senhor. Mas tu me perdoaste o meu pecado e eu vou para o céu, você vai descobrir um jeito. Eu não tenho muita forma de falar com ninguém. Irmão, quando você entender isto, que está aqui escrito, você vai descobrir uma maneira. Você vai sair a correr. E você vai proclamar a todos. Sabe qual foi o segredo da igreja do primeiro século em pouco tempo ter 5.000 membros? É que eles entenderam isto. E saíam e falavam. E há muitos estudos feitos. Como é que foi o crescimento e o desenvolvimento da igreja do primeiro século? Era a igreja falar uns aos outros. Porque só tem uma vez que Pedro pregou e 3.000 almas foram salvos, tá? Só tem um episódio. A igreja cresceu, sabe como? E chegou até hoje, nós, hoje, com gente falando ao outro. Sabes o que eu descobri? Sabes o que aconteceu com a minha vida? Sabes quem é Jesus, o Nazareno? Sabes o que a morte e a ressurreição do Senhor significa? E hoje, irmãos, tem tanta coisa. Ontem foi o pequeno Natal, não é? The Little Christmas. Ontem. E uns dizem que é o dia de Reis, não é? E outros é, sei lá o quê. Uma oportunidade aí. O Natal foi agora, não é? O Ano Novo. Oportunidade. Qual é o seu projeto para o Ano Novo? O projeto dos irmãos da igreja é santidade, não é? Foi isso que nós ouvimos várias vezes, graças a Deus, este ano. Está certo. Não é? Daqui a pouco vem a Páscoa. Fala disso. Nevou, é o poder de Deus. Fez sol, é a graça do Senhor. Não é que a neve não é também a graça. Não ficar assim. Para todo mundo ficarmos no mesmo padrão. Comeu, agradece pelos alimentos. Alguém vai se virar para ti e vai dizer, mas tu não vais pagar a comida ou não pagaste a comida que comeste? Alguém chama você para comer, paga o almoço e você agradece a Deus. Diz agradecer a mim, não é? Aí você te explica, se não fosse Deus, tu não estavas nem aí. Tanta coisa, irmãos. Tem tanta oportunidade. É uma questão do nosso coração arder de desejo, de paixão por Cristo Jesus. Quando nós entendermos isso, o nosso coração vai ser cheio de gozo. Eu vou terminar com este exemplo. Hoje eu assisti a uma apresentação deplorável do nosso produto lá na empresa. Nós tivemos um evento grande
e conseguimos trazer um dos melhores clientes que nós podíamos ter, que é 15 minutos da empresa, e em vez de levar lá o produto, trouxemos o produto, irmãos, tudo fantástico, todos bem vestidos, tudo organizado, até comidinha, café, tudo perfeito, o produto a funcionar 5 estrelas, e o fulano vai fazer a apresentação, e eu já vi gente mais animada no funeral. Já vi gente a conduzir o funeral mais contente. Faz uma apresentação do produto que eu estava envergonhado. Acabou a apresentação do produto, eu estava a apresentar a empresa, ele fez uma apresentação, quando ele terminou eu fiquei contente que ele se calou finalmente. Eu disse, estamos perdidos. Este fulano não acredita nesta história, ele não faz ideia do que está a fazer aqui, ele não pertence. Aí acabou, o senhor lá pegou na palavra, fez lá uma brincadeira e tal, animou um bocado, parecia, estava a tentar salvar a situação. Depois parece que o resto da apresentação não foi tão mal assim, depois correu melhor, que depois eu, portanto, tive que sair fazer outras coisas. E eu fiquei a pensar naquilo, irmãos, e de verdade que eu pensei no Evangelho, da forma que nós apresentamos, de verdade que eu pensei. Às vezes tem gente a apresentar o Evangelho e parece assim, isso é uma coisa que... Chega no final, você acredita? Você tem isso ou não? Se eu perguntar ao fulano lá, se eu perguntasse ao fulano lá hoje, a minha vontade de perguntar ao fulano lá e dizer, olha, uma coisa, se tu fores para o hospital, qual é o aparelho que tu queres que te assista? A fila de pessoa de GE, porque o nosso não é. Porque tu não... Eu não reparei nenhum. Isso não faz diferença nenhuma. Qual deles é que tu querias que te assistisse? Porque o nosso não é, porque no nosso não acreditas. Que foi isso? Aí você está todo mundo a entender? Está todo mundo a entender o que eu estou a dizer? Às vezes parece igual. O fulano está a expor o Evangelho e a minha perguntar no final, desculpa lá, mas tu és salvo? Porque dá-me a ideia que tu não crês nisso. Você está a perceber? Estou a perceber? Se eu não estou a perceber o que eu estou a dizer. Quando Deus tocar a nossa vida, verdadeiramente, a gente buscar de Deus verdadeiramente, Senhor, incendeia-me com o Teu Espírito Santo, faz-me entender a salvação, faz-me entender a condenação para que eu dê valor à salvação. Oh, irmão, você vai abrir a sua boca. Eles podem não crer, mas eles vão saber que você crê. Eles podem até rejeitar, mas eles vão saber que você crê. E você pode ter a certeza, mesmo com este accent, se eles me pusessem hoje a apresentar a empresa, eles podiam não querer o produto, mas eles iam saber que eu gosto daquilo. Vocês estão a fazer entender, irmãos? Você está a entender o que eu estou a dizer? Você entenda que eu vou dizer isto, mas estou a trazer um peso de responsabilidade para mim, porque eu acabei de dizer que eu gostava da empresa e sou capaz de apresentar, então eu tenho que apresentar melhor o Evangelho. Entenda o que eu estou a dizer, irmãos? Você percebe o que eu estou a dizer? Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte esta noite, irmãos. Vai para casa e clama a Deus. Desperta o meu coração, incendeia o meu coração, para que quando eu abra a boca para falar a verdade do Evangelho, aqueles que estão parecendo porque o dia do juízo está a chegar, possam se arrepender dos seus pecados e voltarem para Ti. Que o Senhor trabalhe na nossa vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, nesta noite, Deus, diante do Teu povo, eu Te peço, Senhor, humildemente, que Tu possas incendiar o coração dos que aqui estão. Se há alguém entre nós que não é salvo ainda, Senhor, traz para a salvação que as palavras, pobres palavras usadas por mim, mas a palavra da vida eterna que veio de Ti, possa tocar os corações e as vidas e possa haver transformação. Para todos nós outros que já salvaste, Senhor, nós te pedimos esta noite o incendeias. Faz-nos ver, Senhor, que o dia do juízo está a chegar. E aqueles que não tiverem como Senhor e Salvador irão perecer para todo sempre. Perdoa-nos, Pai, a nossa negligência. E nesta noite pedimos que incendeies o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Vamos colocar as nossas ofertas e vamos aos nossos lares. Podias desligar. Mais da reunião. Ok, irmãos.